Facções criminosas rivais que se uniram para lavar dinheiro. Clarissa, bom dia para você, uma ótima quinta-feira a todos que nos acompanham. Essa ação de hoje faz parte da Operação Contenção, que, segundo a Polícia Civil, é a maior já realizada na história da corporação contra o núcleo financeiro do Comando Vermelho. Os agentes hoje se concentram principalmente no Complexo da Maré, na Zona Norte, e no Falé Fogueteiro, na Zona Sul. No Complexo da Maré, a Secretaria Municipal de Educação informou que 42 escolas tiveram as aulas suspensas por conta dessa operação policial. As investigações apontam que houve, em um ano apenas, movimentação de mais de 6 bilhões de reais em contas suspeitas. Por isso, a Polícia Civil do Rio pediu o bloqueio desse valor e, segundo a polícia, foi o maior pedido de bloqueio patrimonial da história da corporação aqui no Rio de Janeiro. Além disso, 46 mandados de busca e apreensão são cumpridos aqui na capital fluminense e também em municípios de São Paulo. De acordo com a investigação, o núcleo financeiro do Comando Vermelho tem ramificações em São Paulo com ligação direta com a facção criminosa Primeiro Comando da capital, o PCC. Então, até pouco tempo, as duas facções eram inimigas ferrenhas, mas agora a investigação da Polícia Civil do Rio já identificando aí essa união, essa parceria para que seja realizada a lavagem de dinheiro, que funcionava da seguinte forma, Clarissa. As facções usavam uma estrutura bastante organizada, uma rede estruturada que incluía bancos digitais, banco digital até mesmo criado pela criminalidade. Fintechs também eram utilizadas para esse crime de lavagem de dinheiro, intermediadoras de pagamento ilegais, empresas de fachada e plataformas contábeis, tudo isso, é claro, sem a autorização do Banco Central. O objetivo da operação de hoje, então, é desarticular, asfixiar, aliás, financeiramente o crime organizado para atingir a base logística e cortar o dinheiro utilizado para a compra de armas e drogas, por exemplo, mas também o dinheiro utilizado para financiar as disputas para a expansão territorial em comunidades da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. A ação desta quinta-feira é realizada por várias delegacias especializadas da Polícia Civil do Rio. Agora há pouco vocês acho que podiam perceber aqui atrás de mim uma movimentação de uma viatura, eram agentes da CORE, que também participa dessa ação, a Coordenadoria de Recursos Especiais, a Tropa de Elite da Polícia Civil do Rio e também a Polícia Civil de São Paulo. Através das redes sociais, o governador do Rio, Cláudio Castro, se pronunciou em relação a essa operação de hoje e disse que o recado está dado e quem financia o crime vai pagar caro. A gente segue acompanhando essa movimentação, operação ainda em andamento aqui no Rio e em São Paulo. Clarissa. Obrigada pelas informações, Rafaela Cascardo, que está acompanhando esse assunto lá direto do Rio de Janeiro. Tenho aqui também Pedro Duran comigo para ajudar a explicar um pouco como funcionava esse esquema, né, que está sendo desmantelado. Duran, a gente tem visto com cada vez mais frequência pontos de união entre o PCC e o Comando Vermelho. É algo que preocupa as autoridades em todas as esferas de governo, porque a gente sabe o poder que essas duas facções têm individualmente e quando elas se juntam, por exemplo, para lavar dinheiro, a gente tem um problema ainda maior para lidar, né? Bom dia para você. Oi, Clarissa. Bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Live. Você tem toda a razão. A gente tem visto vários pontos de conexão entre o PCC e o Comando Vermelho nos últimos anos. Investigações do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo e do Rio de Janeiro já apontavam algumas conexões. Quando, por exemplo, você teve a suposta fuga daquele olheiro do assassinato do Vinícius Gritzbach, que foi morto em novembro em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, para uma comunidade do Rio de Janeiro comandada pelo Comando Vermelho, numa espécie de parceria para acobertar o criminoso. Mas nenhuma dessas ações e operações tinha sido tão clara como essa de hoje. Nenhuma delas tinha conseguido reunir elementos tão fortes como essa de hoje. O que aconteceu ao longo dos últimos anos foi uma espécie de joint venture entre o PCC e o Comando Vermelho, uma parceria criminal em que essas duas facções, as maiores do país, diga-se de passagem, se juntaram para, num grande esquema financeiro, lavar dinheiro usando bancos, fintechs e instituições financeiras que funcionam à margem da fiscalização do Banco Central do Brasil.
A movimentação financeira calculada pela polícia nessa operação, como a Rafaela bem destacava, é de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro. É mais dinheiro do que o orçamento de capitais brasileiras, do que o orçamento de ministérios brasileiros para gastar no ano todo. E isso é um dinheiro que vem do crime organizado, do tráfico de drogas, da venda de maconha, da venda de cocaína, da venda de êxtase, do tráfico de armas, do roubo, do furto, da venda de produtos roubados. Todos esses crimes patrimoniais, eles rendem dinheiro às facções criminosas. Só que esse dinheiro, ele, como é sujo, não tem uma origem lícita, legal, ele não pode ser usado para uma série de coisas, como, por exemplo, a aquisição de bens. Comprar uma casa, comprar um iate, comprar um barco, comprar um helicóptero, comprar uma empresa. E aí o que eles fazem? Usam essas fintechs do crime para poder lavar esse dinheiro, ele sair com supostamente um ar de legalidade, impostos pagos, Receita Federal, etc. e tal, e esse dinheiro ser usado para poder adquirir esses bens, esses patrimônios variados. Foi assim que o PCC conseguiu se infiltrar em 2 empresas de ônibus aqui em São Paulo e ganhar a licitação, a concorrência pública para prestar serviço para a população da cidade de São Paulo. É assim que o Comando Vermelho também está atuando. Então, mais de 40 mandados de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo e também na capital fluminense, com o objetivo de reunir provas para ampliar essa investigação, para conseguir mostrar de fato que você tem uma rede de conexão entre o PCC e o Comando Vermelho e aí sim fazer uma denúncia contra os cabeças dessas organizações financeiras acusadas. Para concluir, hoje, 11 horas da manhã, coletiva de imprensa na cidade da polícia, lá no Rio de Janeiro, onde a Polícia Civil vai detalhar o esquema criminoso que foi revelado pela operação e qual é o balanço dessa operação de hoje. Agora, Duran, quando a gente olha para uma união de 2 facções com essa magnitude, essa importância, a gente tem que ter também a união das polícias. Que tipo de informação ou de percepção você tem em relação a esse trabalho conjunto da Polícia Civil de São Paulo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro? Como é que essa cooperação tem se dado? Ela tem acontecido de maneira a se sobrepor a eventuais questões políticas? Porque tudo isso acaba impactando, por mais que haja ali, né, algum grau de afinidade. Não, a cooperação não é sistemática. A Polícia de São Paulo e a Polícia do Rio de Janeiro não trabalham em conjunto para combater as organizações criminosas. Essa parceria, na prática, ela não existe. Quando você tem uma operação que mostra que existem alvos em outra cidade, como é o caso dessa, a instituição de um dos lados procura a instituição do outro estado para que eles possam dar um suporte operacional. E foi isso que aconteceu hoje. Mas o que a gente percebe é que a união das polícias, ela não está desde o nascedouro de um inquérito, quando você tem a inteligência da polícia envolvida na busca ou na investigação de um crime. E entrar naquela discussão que a gente estava tendo ontem, né? Imagino, sobre essa unificação das inteligências. Não? Exatamente, uma importância super relevante para que você tenha esse trabalho sendo realizado. Supostamente, quem deveria fazer a investigação, coordenar uma investigação interestadual, é a Polícia Federal. É quem tem prerrogativa para isso. Mas como as polícias lidam diariamente com isso, a de São Paulo com o PCC e a do Rio com o Comando Vermelho, elas têm iniciativas próprias que aí quando vão à rua, acionam a outra polícia, acionam a outra corporação para conseguir conformar, para conseguir fazer a ação em si.